Damn, Shorty OB. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez pessoal, a gente vai continuar com a obtenção de energia. E vamos só começar. Enfim, agora nós estávamos, pronto, íamos começar a dar a fermentação, né? Que era outro tipo de via metabólica, não é? Neste caso via catabólica, queria dizer, que é a fermentação. E então vamos só começar. Fogo, ainda há bué. Ok, então a fermentação é outra via catabólica que permite a formação de ATP, ok? Por oxidação da glicose. Ou seja, vai-se iniciar com uma respiração aeróbia pela glicólise, que é uma etapa em comum em ambos os processos. Ou seja, na respiração aeróbica, se vocês ainda se lembram, também se fazia a glicólise, ok? Pronto. Mas na fermentação é seguida pela redução do piruvato ou dos seus derivados, ok? Na ausência de oxigênio, as células não podem realizar respiração aeróbia, claro, e dependem exclusivamente da glicólise para produzir ATP. Esta via permite que a célula ganhe 2 moléculas de ATP por cada molécula de glicose oxidada, mas implica a presença de NADH, NAD+, que é reduzido a NADH, ok? Considerando que a acumulação de NADH seria prejudicial à célula. Porquê? Porque as reações que seguem à glicólise das diferentes fermentações têm como finalidade a restituição da sua forma oxidada, ou seja, NAD+, ok? Permitindo assim que a glicólise possa continuar a ocorrer e a formar ATP, ok? Durante a segunda fase da fermentação, o NADH é usado para reduzir o piruvato ou derivados e retorna a NADH, NAD+, podendo voltar a ser utilizado para oxidar a glicose, ok? A fermentação, neste caso, é a única via de obtenção de energia para muitas bactérias e é um processo alternativo de obtenção de energia para os anaeróbios facultativos, ok? Quando privados de oxigênio. Vocês sabem quando vocês estão a fazer pão e vocês têm que pôr o fermento. Isso é o processo de fermentação que as bactérias boas vão permitir essa fermentação. Porquê? Porque essas bactérias estão realmente relacionadas com este processo de obtenção de energia. Ok? Pronto. Então, existem dois tipos de fermentação que a gente vai dar, que se distinguem pelos produtos que resultam da redução do piruvato, destacando-se. Primeiro tipo de fermentação nós temos é a fermentação lática, ok? A fermentação lática começa com 6 glicoses, ok? Portanto, vai haver, neste caso, vai haver a redução de NAD+, certo? E vai haver, neste caso também vai haver aqui fosforilização de 2 ADP mais 2 fosfato para 2 ATPs, ok? Portanto, e depois, como eu tinha dito que vai haver 2 NAD+, que vão fazer a redução para 2 NADH mais 2 H+, ok? E isso forma a glicólise, não é? Portanto, a glicólise é a passagem do NAD+ para o NADH e o 2-ADP para a passagem do 2AP, do 2-ADP para o 2-ATP. Pronto. E isso vai-se formar 2 piruvatos, ok? E depois desses 2 piruvatos vai ocorrer neste caso, outra redução, não é? Sim, outra... Não, esperem, oxidação destas vai haver oxidação do 2 NADH para 2H+, e isso vai formar, como final, 2 lactatos, ok? E quando é que a gente pode aplicar a fermentação lática? A gente pode aplicar nas células musculares que podem fazer fermentação lática. E depois também temos as bactérias que são utilizadas na produção de iogurtes, que também usam a tal fermentação lática. Lactato, lactose, por isso iogurte, ok? E o segundo tipo de fermentação alcoólica, o segundo tipo de fermentação é a fermentação alcoólica, que também começa com 6 glicoses. Imaginem, é praticamente igual, ok? A única diferença é que depois de ocorrer
a redução de NAD mais, de 2 NAD mais para 2 NAD H mais 2 H mais, e depois o ADP, os dois ADP também para 2 ATP. A única diferença é que depois de virar 2 piruvatos, em vez de fazer aquela oxidação de NADH, vai haver uma saída de 2 dióxidos de carbono e vai-se formar 2, isso vai formar 2 acetaldeídos, ok? Pronto. E depois, com os dois acetaldeídos, ocorre a mesma coisa que a fermentação lática, neste caso a oxidação de NADH, ok? Para 2 NADH. Para 2 NAD mais, ok? Pronto. E isso, só que isso, em vez de formar 2 lactatos, como acontecia na fermentação lática, vai formar 2 etanóis, ok? 2 etanóis, como fase final, ok? Pronto. E exemplos de fermentação alcoólica, a gente tem o pão e o vinho, que resultam, pão e o vinho, que resultam da fermentação alcoólica realizada pelas mesmas leveduras, ok? Pronto. Portanto, resumindo, a fermentação lática é realizada por bactérias láticas, como é óbvio, e por células musculares, quando privadas de oxigênio em uma situação de esforço. Esforço, é por isso que fazer exercício vocês estão a fazer por fermentação lática, porque é esforço, ok? O piruvato que resulta da glicólise é diretamente reduzido a lactato, e este processo realizado por certos fungos e bactérias é utilizado na indústria de lacticinas para produzir iogurte e queijo, ok? E depois temos a fermentação alcoólica, que é realizada por leveduras em situação de anaerobiose, ou seja, sem oxigênio, e o piruvato é descarboxilado, com libertação de dióxido de carbono, como eu disse, e o composto formado, que é o acetaldeído, é posteriormente reduzido a etanol, sendo este tipo de fermentação usado para... Eu tinha dito oxidade. Eu acho que tinha dito oxidade. Oh my god. Calma, ok, pronto, é reduzido a etanol, e este tipo de fermentação é usado para a produção de bebidas alcoólicas, vinho e cerveja e pão, ok? Pronto, então, resumidamente, a fermentação ocorre no citosol, ok? E leva à oxidação parcial da glicose. Como etapas temos a glicólise e a redução do piruvato, portanto são as primeiras e segundas fases da respiração aeróbia, e por cada molécula de glicose formam-se 2 moléculas de ATP, sendo isso o balanço final, e 2 moléculas de lactato na fermentação lática, ou seja, bactérias láticas e células musculares, ou 2 de dióxido de carbono e 2 de etanol na fermentação alcoólica e leveduras, ok? E para acabar a unidade, agora a gente vai fazer a comparação entre tal respiração aeróbia e a fermentação, ok? Pronto. Então, funções. Em termos de funções, a respiração aeróbia produz ATP por oxidação de compostos orgânicos e a fermentação também produz ATP por oxidação de compostos orgânicos. Portanto, há diferenças na função? Não. Os dois têm a produção de ATP. Depois, o substrato inicial, os dois têm a glicose, não é? Depois, na localização e etapas, os dois, ambos, ocorrem no citosol, pelo menos a primeira parte da respiração aeróbia ocorre no citosol e a fermentação também ocorre no citosol. Só que depois, na respiração aeróbia, a segunda, a terceira e a quarta etapa ocorrem na mitocôndria, sendo assim, estamos a falar da segunda, terceira e quarta etapa, no caso, a formação da acetil, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa, ok? Depois, agora, na respiração aeróbia é necessário oxigênio para se realizar, enquanto que na fermentação não necessita de oxigênio, ok? Portanto, respiração aeróbia é preciso oxigênio e depois na fermentação não é preciso oxigênio, ok? Os produtos finais temos na respiração aeróbia água e dióxido de carbono e na fermentação temos os tais 2 lactatos. 2 lactatos se for fermentação lática e depois 2 etanóis se for fermentação alcoólica. E dióxido de carbono também sai. Pronto. Sai lá no final. Ok? Depois de formar os 2 acetaldeídos. Ok? São 2, né? São. Depois, outra diferença é que em termos de oxidação da glicose na respiração aeróbia isso é completo, enquanto que na fermentação isso é incompleto. Ok? Pronto. Depois, em termos de balanço energético na respiração aeróbia, há 32 ATPs como máximo, ou seja, por molécula de glicose oxidada.
enquanto que na fermentação é só 2 ATP por molécula de glicose oxidada. Isso é uma grande diferença. E depois, em termos de organismos, na respiração aeróbia está presente em plantas, animais e noutros eucariontes, enquanto que a fermentação é característica de muitos procariontes, mas pode ocorrer em eucariontes. Ok? Portanto, os organismos da respiração aeróbia não acontecem nos procariontes, mas na fermentação pode ocorrer aos eucariontes. Obviamente temos o exemplo das bactérias, a fermentação, o pão, não sei o quê, pronto. Mas enfim, pessoal, a gente acabou. Não há mesmo nada para falar. Pá, basicamente, pronto. A respiração aeróbia e a fermentação são duas vias catabólicas utilizadas pelas células para obter energia sob a forma de ATP. Pois, é isso. Pronto. E aqui mostra uma pequena tabela, caso vocês tenham paciência, né? Pronto. E é isso, pessoal. Yeah. É assim, eu acho que esta parte da fermentação, pronto, é fácil. Agora, vamos fazer na página 207 o exercício 1. Portanto, se vocês não têm o manual. Basicamente, esse exercício de verdadeiro ou falso. E é acerca de respiração aeróbia, ok? Portanto, vamos lá ver se a gente consegue, porque pronto, esta matéria é um bocadinho mais difícil. Aliás, é a matéria mais difícil desta unidade. Então, bora lá. As moléculas da. Eu não sei se isto é só acerca da fosforilação oxidativa, mas pronto, como para mim a fosforilação oxidativa é a fase mais difícil, pronto, vamos lá fazer. As moléculas da cadeia transportadora encontram-se na membrana da mitocôndria. Falso. Ok? Não se encontram. B. A oxidação de NADH e de FADH2 liberta eletrões pobres em energia. Falso. Não libertam eletrões pobres em energia. Ok? C. O transporte de H+, para o espaço intermembranar é um transporte ativo realizado por proteínas integrais. Verdadeiro, claro. É transporte ativo. D. É com a energia dos eletrões resultantes da oxidação da glicose que se cria o gradiente de H+. Verdadeiro. E. A fosforilação de ADP pela ATP sintase é independente da cadeia respiratória. Falso. Não é? E F, a oxidação de NADH2 permite o transporte de menos íons H+, para o espaço intermembranar do que a oxidação NADH. Verdadeiro, ok? Mas pronto, pessoal, vira ficar por aqui. Vejo-vos no próximo vídeo. Tchau.